Daemon coloca o capuz do crime dele, que ele só veste esse capuz quando ele vai gabaritar o Código Penal. E ele vai para Porto Real. Isso é uma diferença em relação ao livro também, porque no livro, pelo que é dito, se eu não me engano, o Daemon ele tem o contato da Mysaria. O livro, inclusive, não indica que eles se afastaram, como acontece na série. Na série, meio que assim, pô, eles não se veem há anos e não se falam mais e tal. Desde aquela cena do episódio, né, que o Daemon leva a Rhaenyra no bordel, depois ele acorda lá com a Mysaria, eles já não são mais próximos, né? Mas no livro parece que o Daemon sempre manteve contato com a Mysaria. Não sabemos se isso é verdade, é só a forma como é relatado também. Mas parece que foi a Mysaria que fez todo esse contato ali com o Sangue e Queijo. Na série, não é esse o caso. O Daemon vai para Porto Real ele mesmo, com o capuz do crime, e vai ele mesmo contratar os caras que a Mysaria indicou. E aí ele chega lá, né, primeiro para um guarda da patrulha da cidade, que é como a gente chama o Sangue, né, a gente chama ele de Sangue. Não são os nomes de verdade, né, desses personagens, é como eles são conhecidos na história de Westeros. E o Sangue, ele no livro ele foi banido da patrulha da cidade, se eu não me engano, porque ele era muito agressivo. E ele matou, se eu não me engano, ou ele espancou uma trabalhadora do sexo, entendeu? Ele matou uma pessoa e aí ele foi expulso da patrulha da cidade, pelo que eu me lembro. Na série ele ainda tá na patrulha da cidade e ele reconhece o Daemon como comandante. Eu vivo falando isso nos meus vídeos sobre a primeira temporada, que o Daemon, ele tem muita gente que admira e segue ele na patrulha da cidade. Porque ele foi meio que o cara que fez eles serem o que eles são. Ele deu equipamentos, deu esse uniforme que eles vestem com orgulho. Ele é um líder carismático, por mais que ele tenha todas as questões de Daemon dele, ele é um cara que ele consegue liderar uma galera. Então, a patrulha da cidade, em geral, ama muito o Daemon. E tanto que chega assim, ele aparece, aí o cara comandante, e ele, voltei, né, sabe como é. Que eles realmente, eles têm a fidelidade ao Daemon, né. Mas aí o Daemon fala, e aí, eu soube que você não gosta dos Hightowers, e o Sangue só, foda-se os Hightowers, né, não quero saber. E ele odeia os Hightowers, a gente não sabe por quê. Uma coisa que eu já queria comentar sobre o Sangue é que, cara, esse é o ator com a voz mais grave que eu já vi na minha vida. Assim, parece que sai do fundo da barriga a voz dele, assim, é muito, muito grave. Não sei se na dublagem ficou assim, mas, cara, na versão original, ele fala, nem consigo falar, eu não consigo, minha voz é muito fina pra fazer isso. Mas parece que tá, sei lá, a nota mais grave possível, assim, é esse cara falando. Eles encontram com esse segundo cara, que é como ele é chamado de Queijo, né? Na série não fala o nome deles, e eu acho que isso é o mais interessante, porque esses nomes são nomes que foram transmitidos ao longo da história no livro. Não quer dizer que necessariamente sejam os nomes deles ou o apelido deles. Eu acho que o Queijo talvez sim, mas quem que é esse cara? Ele é um caçador de ratos que tá com dívida de jogo. Ele aposta em rinha de cachorro. E aí já indica, né, gente? Ele tem um cachorro e ele aposta em rinha de cachorro. Complicado, né? Complicado. Mas ele tá super endividado e o Daemon vai oferecer uma grana pra ele, porque ele tem uma coisa que é importante pra esse plano. O Sangue, ele é um cara, né, dá pra ver, é um brutamontes, é um grandão assim, né, mas o Queijo, ele tem o conhecimento de como se esgueirar pela Fortaleza Vermelha de várias formas. Primeiro, pelos túneis secretos da Fortaleza Vermelha, e segundo, quando ele tá ali à vista das pessoas, ele consegue ser invisível. E aí eu queria trazer as imagens do Queijo passando no episódio. Como eu falei, né, gente? Esse personagem aqui que apareceu, não sei o quê, o Queijo já tinha aparecido pelo menos 2 vezes nesse episódio antes desse momento. E talvez a gente nem se lembrasse dele. Ó, aqui ele na Sala do Trono, ali no fundo, dá pra ver lá no fundo de tudo, tá ele passando com o doguinho. Mas na cena do Pequeno Conselho, que tem antes, mostra bem certinho ele, mostra tipo ele pegando os ratos assim, e ele com o doguinho, e aí depois vai pra cena do Pequeno Conselho. E eu achei muito bacana eles terem feito isso, porque é justamente essa a força do Queijo nessa história.
porque ele é um cara que consegue ser invisível. Ele é simplesmente um dos tantos trabalhadores e criados que estão ali na Fortaleza Vermelha e que todo mundo passa por ele e nem olha duas vezes, ele tá simplesmente lá. E eu falei isso ontem na live com o Michel, mas é tipo aquela coisa que se você pega uma escada, põe debaixo do braço e segura uma prancheta e entra em qualquer prédio comercial, que existe uma chance de deixarem você passar, porque se você finge que não, sabe, você não tá agindo como se tivesse algo errado, você age como se você tivesse de boa lá, você tá só trabalhando, a galera te deixa passar, entendeu? Às vezes até abre a porta pra você, porque você tá ali na sua versão invisível, na versão que não causa suspeitas, né? O Queijo, ele tá lá, ele é um daqueles trabalhadores meio ralé da Fortaleza Vermelha, sabe? Que ninguém sabe o nome, é simplesmente, tem os caçadores de ratos. E outra coisa que eu achei bacana é que ao longo da primeira temporada inteira, a gente teve várias cenas com ratos. Várias, né? Os ratos passando, o ratinho que ia lá e lambia o sangue depois do casamento da Rhaenyra. Antes disso tinha, né, a Alicent com o Viserys e os ratos olhando ali em cima, eles passando no teto, a Alicent olhando para eles. Então a gente teve vários momentos com ratos na primeira temporada e a gente entende por que tem tantos caçadores de ratos lá na Fortaleza Vermelha e o Queijo é um deles. Mas tem a questão dos túneis. O que são esses túneis de Maegor que eles falam, né? Eu vou falar bem por cima aqui, mas os túneis de Maegor, eles são passagens secretas que foram construídas na Fortaleza Vermelha durante a finalização do castelo. A Fortaleza Vermelha, ela começou a ser construída pelo Aegon Conquistador, mas ela foi concluída só pelo Maegor I, que era o filho mais novo ali do Aegon. Então, foi um rei depois do Aegon, né? Teve o Aenys, aí depois teve o Maegor, só aí que foi concluída a Fortaleza Vermelha. E o Maegor, ele realmente gostou desse rolê da obra. Depois vejam o meu vídeo de História Targaryen junto com a Carol, que a gente fala do Maegor o Cruel, mas ele ficou bem envolvido nessa parte da obra da Fortaleza Vermelha e ele quis colocar alguns adendos ali, né? O primeiro deles é um negócio que chama Fortaleza de Maegor, que é um castelo dentro do castelo. Isso é uma coisa que eu acho que não tem na série e que até muda em relação ao livro, como o Sangue e Queijo invadiram. Mas vou falar disso já já. A outra coisa são esses túneis, essas passagens secretas, que são inúmeras ali na Fortaleza Vermelha. E essas passagens secretas, elas vão para meio que todo canto da fortaleza, do castelo. E qual que é o rolê disso? O Maegor, ele quis fazer todas essas passagens e ele depois matou todo mundo que trabalhou na obra para que ninguém soubesse os segredos da fortaleza, que só o Sangue do Dragão soubesse disso, né? Então, tem muitas passagens secretas que ninguém sabia onde eram, porque o Maegor não teve filhos, né? Então, não necessariamente ele contou dessas passagens para todo mundo. E a gente vê algumas delas sendo usadas, né? Tanto na primeira temporada de House of the Dragon, quando o Daemon vai lá, né? Pra tirar a Rhaenyra do quarto. Ou então, né? Em GOT, que tem bastante também. Quando o Tyrion vai pra Torre da Mão, por exemplo. Mas a gente vê que não era uma coisa assim, um conhecimento comum. Sabe? Que tem esse tanto de passagem secreta. Só que os caçadores de ratos, eles passam por algumas dessas passagens porque é onde tem muito ninho de rato, né? Lugar de menor circulação ali de pessoas, os ratos fazem a festa. E é justamente isso que o Queijo fala. Eu conheço, né, esses túneis de Maegor melhor que o formato do meu pau, que inclusive é uma fala igual ao do livro, tá? Ele fala igualzinho. Ele conhece muito aquela parte e o trabalho é levar o sangue, né, que é esse outro cara, pra dentro da Fortaleza Vermelha e matar o Aemond Targaryen. O Daemon fala explicitamente, eu quero que você mate, né, esse cara, o Aemond, ele é perigoso, toma cuidado, né, mas vão lá pra dentro e vocês conseguem. Aí tem um negócio, eles perguntam, se a gente não achar o Aemond, o que a gente faz? E aí o Daemon fica olhando só e não mostra a resposta dele. O que vocês acham que ele respondeu? Eu acho que, assim, na cena anterior com a Rhaenys, o Daemon já tinha falado, eu quero um filho por um filho. E depois, quando o Sangue e o Queijo estão fazendo o ataque mesmo, o Sangue fala, ele disse um filho por um filho. Eu acho que seria muito difícil ele citar exatamente a mesma frase que o Daemon tinha falado antes no episódio. Eu acho bem provável que ele tenha falado isso. Se ele quis dizer o bebê de Harys, ou se era pra ser outro filho, talvez, então mata o Aegon, que também é filho da Alicent. Mas eu não sei, eu acho que o Daemon quis que fosse o filho do Aegon também, sabe? Meio que assim, a Rhaenyra perdeu um, então o rei de vocês também perde um.
Eu acho que foi meio isso. Mas vamos discutir aqui nos comentários, porque eu acho que isso é uma discussão bem interessante desse episódio. Olha só, falaram que a voz do Sang foi dublada pelo dublador do Kratos em português, o Ricardo Juarez. É isso mesmo? Se for, é boy, né, que é... Eu nem consigo fazer, ainda mais que eu tô rouca. Mas é garoto, né, ele faz assim, não consigo. Mas o Ricardo Juarez consegue, com toda certeza, fazer essa voz grossa, porque a do Kratos é bem grossa mesmo. O Sang e o Queijo, eles levam, né, o cachorro ali pelo esgoto, eles vão com o doguinho, que eu acho que faz parte do trabalho, né, dos caçadores de ratos. Eles devem levar o cachorro pra farejar os ratos, né, eles devem carregar com eles. Eles entram meio pelos esgotos ali. E eu fico pensando se não é a mesma saída que talvez a Arya tenha usado uma vez que ela se perde ali na Fortaleza Vermelha, em Game of Thrones. Que ela se perde ali pelas masmorras e tal, mas isso é só especulação, né? E eles chegam na Sala do Trono e eles encontram quem? O Aegon Targaryen, né? Lá com os seus amigos puxa-saco, aqueles amigos que estavam no começo ali na Sala do Trono. Eles estão lá bebendo e conversando sobre o título, né, do Aegon e tal. Que título que ele vai ter? Pô, magnânimo não é legal. E aí eu só queria falar, cara, eu fiz um tweet ontem que é meio que isso, assim, cara, olha só que bom, né, eles apararam as pontas ali do Trono de Ferro pra ficar seguro, pra poder deitar em cima, né, uma vitória da Cipa da Fortaleza Vermelha, porque não é possível, né, deve ter tido, assim, uma comissão de segurança que falou, não, tá perigoso, o rei vivia se cortando, vamos arrumar isso, porque agora parece que virou de plástico o trono, todo mundo pode se recostar nele assim, ele não é mais cortante, é tranquilo, né. O pessoal tá lá conversando e tudo, e eu achei, eu acho que o Aegon tem uma parte de humor muito forte nesse episódio, né? Porque eles falam, não, vamos fazer Aegon o Forte, né? Então Aegon the Strong, não, esse título já é dos meus sobrinhos, né? Porque eles falam, isso não, né? Que os sobrinhos são bastardos Strong, então eles já são Strong, não posso ser. Eu achei engraçado esses momentos. E eles também falam mal do Aemond, né? Que o Aegon fala, o Aemond é fiel como um cachorro, né? Meio que assim, posso soltar em cima dos meus inimigos quando eu quiser. O que ele tá falando que o Aemond é leal, mas ao mesmo tempo tá menosprezando um pouco o Aemond, né? Tá tirando um pouco a agência dele. E aí, última coisa desse momento do salão é que ele tem uma estátua do Viserys ali, né? Que tá sendo construída. Bizarra essa estátua, não gostei. Não sei, achei feia, gente, desculpa. Nada a ver. E é grande, tipo, porque só do Viserys é tão grande assim, tá ocupando metade do salão, mas talvez também seja só a forma que filmaram e seja do tamanho das outras estátuas. Enfim, mas é isso aí, é uma estátua do Viserys. E aí eles passam, ninguém liga pra eles, porque o Queijo é invisível e o Sang, como tá com ele, segurando a escadinha e a prancheta, como eu falei, ninguém ligou, ele passou despercebido também. Eles continuam e o Queijo não quer subir mais. Ele fala, gente, aqui, onde a gente vai entrar agora, é onde mora a família real. Tem outros caçadores de ratos aqui. Eu não sou da equipe daqui, vão estranhar, não sei o quê. E o Sang falou, cara, a gente foi contratado por um trabalho, você vai ter que subir comigo, que eu posso te matar e pegar o dinheiro. Você decide. E aí tem o tal momento... Talvez o momento mais polêmico do episódio, que é bizarro, porque é o momento que tem uma criança que morre no final desse episódio, mas é o momento em que chuta o pobre do cachorro. Eu concordo com os comentários, foi desnecessário, mas assim, eles foram lá e mataram uma criança depois. Eu acho que dá pra gente entender que são pessoas ruins, entendeu? Tipo, personagem que chuta um cachorro é automaticamente a pior pessoa do mundo, então é isso, eles foram lá e depois mataram uma criança. Óbvio que eles iam fazer isso, pois eles chutaram o cachorro. É isso, eu acho que é sempre um indicador da maldade da pessoa, é quando ela chuta um doguinho. Estão comentando aqui, Luísa Mel, exato. Mas assim, de novo, né, o cara, ele tinha dívidas já postas em rinha de cachorro. Eu acho que ele não é o maior protetor dos animais que existe, né? Então, assim, infelizmente, o pobre do cachorro deve sofrer muito na mão dele. Eles abrem a passagem, eles vão ali por dentro, né? E eles abrem uma passagem bem perto de onde o Aemond e o Criston Cole estavam até agora há pouco. Tem aquele pano ali que eles estavam, né, com o mapa de Westeros e tudo, tá lá vazio agora. E também tem esse mural que o Sang vê, que, se eu não me engano, é Harrenhal sendo queimada. Então já tem aí mais uma indicação de Harrenhal que deve ser importante essa temporada.
Aí eles passam lá, o sangue até pega, né, as pecinhas que estavam ali no mapa, e eles começam a andar por ali. Eles começam a disfarçar, né, vamos fingir que a gente tá montando umas armadilhas de rato, pra se alguém estranhar que a gente entrou nos quartos e tal. E o sangue, ele dá de cara com a criada da Helena, que aparece ali no começo do episódio, né, que a Helena fala que tá com medo dos ratos. E olha só que sorte que ele fala que a armadilha é pra ratos, justamente pra criada que tinha ouvido falar que tinha rato mais cedo, então ele deu sorte ali. Mas eu acho muito bom que essa atriz, eu não sei se vocês acharam isso, mas eu achei ela a cara da Emma Stone de Bella Baxter, a cara da Poor Things. Mas enfim, ele botou lá o negócio, botou a armadilha e já rola esse barulho do queijo que tá pegando a Helena como refém. E aí começa a tal da cena do um filho por um filho. Eles pegaram a Helena e assim, o sangue fala, não, mas tá parecendo um filho pra você? Não é um filho, ele disse um filho por um filho. Ou seja, a gente imagina que foi isso que o Daemon falou. Se você não achar o Aemond, pega um filho. Eles vão, então, pegar o filho da Helena, que é o bebê de Harry. Só que tem 2 e ela tem que escolher, né? Meio que escolher não, ela tem que dizer pra eles qual é o filho. E ela aponta e o sangue vai lá pra matar, mas ele diz, não é possível, ela não ia falar o filho certo. Ela deve ter enganado a gente. E o queijo, não, ela falou a verdade. E eles falaram, e aí tem essa cena terrível, né, que a gente ouve o barulho e é desesperador. Eu vi as pessoas falando que não chocou. Assim, gente, o barulho me chocou muito, não sei vocês. Mas a gente vê a Helena correndo com a bebê de Harry, né, ela sai e foge, e é uma cena muito tensa, porque a gente vê muito da cena também, ela vai ser filmada por trás da cabeça da Helena, a gente vê como se ela estivesse sendo perseguida pela câmera, né? E assim, isso é uma coisa que eu acho importante de apontar. Muitas pessoas que assistiram esse momento, eu inclusive, a gente já sabia o que ia acontecer, a gente sabe que a Helena sobrevive a essa cena. E que a Jaehaera também. Eu já vou falar da diferença pro livro. Mas a gente as pessoas que estão vendo a série pela primeira vez, que não sabem essa história, essa cena deu a entender o tempo todo que a Helena poderia ser perseguida ali. Ela poderia estar fugindo, sabe? Eu tô fugindo, mas a qualquer momento eu tava esperando alguém segurar ela pelo ombro, jogar uma faca nela, sei lá, fazer alguma coisa, entendeu? Que assim, poderia não acontecer, porque é isso, o trato é um filho, mas vai saber se os caras não queriam pegar também mais uma cabeça pra levar, por precaução. A gente não teria como saber isso, eu acho que a série deu muito a entender que poderia ter mais violência rolando ali, e eu gostei muito dessa tensão. Quando a Helena, ela chega ali no meio, né, ela tem uma bifurcação, ela pensa, putz, vou fazer outro caminho aqui, e vai pro quarto da Alicent, meio pra ver o que fazer, talvez, né, falar com a mãe, e a Alicent tá lá com o Sir Criston, é aquele momento bem climão, né, e a Helena só diz, eles mataram o menino, e tá lá, né, abraçando a Jaehaera e chocada, né. Essa cena, ela foi uma polêmica maior do que eu imaginava até. Eu não sei se por causa da expectativa criada em relação a ela, ou se porque, mesmo sem expectativa, a cena não foi bacana. Mas assim, muita gente reclamou da cena, falou que não era tão impactante quanto deveria ter sido, que deveria ter sido que nem o Casamento Vermelho, mas não foi. E assim, eu não acho que deveria ter sido que nem o Casamento Vermelho, porque o Casamento Vermelho é uma magnitude assim, muito diferente. O Casamento Vermelho é um evento, né, inteiro. Nesse caso, por mais que seja uma cena dramática, impactante e terrível, ela é uma cena pequena, né, um momento pequeno. Ele é um momento muito cruel, já. No livro, ele é mais cruel, sim, eu acho que é uma cena mais cruel. Mas eu não acho que a da série tenha sido menos cruel, porque não foi que nem a do livro, tá? Mas, então vamos lá, qual que é a diferença pro livro? Primeiro que no livro tem uma criança a mais, né? A Jaehaera, louca. A Helena, ela tem 3 filhos com o Aegon nesse momento. Tem os gêmeos, o Jaehaerys e a Jaehaera, e tem um filho mais novo chamado Maelor. E a presença desse outro filho faz toda a diferença. Eu não cheguei a checar isso, mas parece que na árvore genealógica da primeira temporada, na abertura, tem 3 sanguinhos saindo ali da Helena. Mas eu não chequei isso. Se vocês puderem me falar aqui nos comentários. De qualquer maneira, ela tem esse bebê, que aí já é mais bebê mesmo, tá? Não é de 6 anos, desculpa. É o Maelor, que é um filho mais novo dela. E aí,
todo o rolê do Sangue e Queijo, quando eles chegam ali na Helaena, é fazer ela escolher entre os dois filhos. Porque, nesse caso, só tem um filho. Na série só existe um, só tem o de Harris. Então, se é um filho e não uma filha, a escolha já tá meio que tomada, porque não existe escolha, não tem o que escolher. Mas no livro tem 2 filhos, então qual que você quer que a gente mate, né? O que rola também é que, assim, não é no quarto da Helaena que acontece isso, era pra ser em outro lugar, que é a Torre da Mão, né? E inclusive nos aposentos da Alicent. No livro é dito que... E eu acho bem interessante. Lembra que eu falei que tem a Fortaleza de Maegor, que é um castelo dentro do castelo, ali na Fortaleza Vermelha? A Fortaleza de Maegor é o lugar em que a família real dorme. É o lugar mais seguro. Parece que tem, se eu não me engano, tem até um outro fosso dentro do castelo para evitar que as pessoas consigam chegar facilmente nesse lugar central. E então, nem mesmo o Queijo, com o conhecimento dele de passagens secretas e tal, conseguia entrar na Fortaleza de Maegor. E então ele não conseguiria, por exemplo, pegar os filhos do Aegon. Não sei se o Aemond talvez dormisse lá dentro também, mas ele não conseguiria ir lá diretamente nos aposentos deles, nem no aposento do rei Aegon e tal. Mas eles sabiam da rotina da Helaena. E eles sabiam que a Helaena ia toda noite com os filhos ali nos aposentos da Alicent, que é a avó das crianças, para os netinhos visitarem a vovó. E com isso, eles foram então para a Torre da Mão, que é fora da Fortaleza de Maegor, e eles tinham um acesso mais fácil. A gente sabe nas Crônicas de Gelo e Fogo que tem uma passagem secreta que vai para a Torre da Mão, e eles usaram talvez essa passagem, talvez alguma outra, para chegar no quarto da Alicent, render a Alicent, e aí quando a Helaena chegou lá com as crianças, eles atacaram os guardas, pelo que eu me lembro, e renderam a Helaena, e fizeram essa coisa da escolha. Então, assim, é uma cena bem diferente, né, e se eu não me engano ela fala dos guardas, que é uma coisa que reclamaram bastante. Pô, não tem guarda no palácio? Que é isso, né, os caras circulando assim, ninguém questiona. E assim, né, a gente viu que o Sir Criston, ele tava com a Alicent, mas também tinha o guarda real ali na Sala do Trono com o Aegon, né? Então assim, tava com o rei, tava cuidando do rei. Só que assim, são 7 membros da guarda real. Será que não tinha mais um pra ficar com a rainha, com as crianças? Não sei, né? Também tem isso. Mas assim, eu particularmente... eu não lembro se na série chega a ter alguma menção a essa tal da Fortaleza de Maegor. Eu acho que não teve, e eu acho que nem Game of Thrones tem, eu não tenho certeza. Talvez na Batalha da Alga Negra eles tenham ficado ali dentro da Fortaleza de Maegor, mas eu não lembro também. Me corrijam aí se eu estiver errada. Mas eu acho que não tem essa coisa de ter um castelo dentro do castelo. Então não tem por que necessariamente eles fazerem o negócio da Torre da Mão, a gente nem sabe onde que a Alicent dorme na série, tem muito menos especificidade do que tem no livro, né? Aí, como eu falei, não tem o bebê Maelor, então não tinha como fazer essa cena da escolha. E aí o que eles iam fazer? Fazer ela escolher entre menino e menina? Não é o caso, porque a gente sabe que provavelmente o Daemon pediu um filho, porque a Rhaenyra perdeu um filho. E, infelizmente, em Westeros, existe essa coisa do filho ser muito mais valioso, porque é seu herdeiro e tal, e a menina é meio que assim, põe pra casar com alguém lá e é isso. Eles não valorizam tanto, infelizmente. A gente vê a Catelyn reclamar muito disso em relação às filhas dela nas Crônicas de Gelo e Fogo, né?